Para aumentar o nível de energia através da organização. Uma live hoje com o Rogério Brant. E eu nem me organizei aqui ainda. Então, Rogério chegou. Rogério, me manda um coraçãozinho, se você não conseguir pedir para entrar. Rogério sempre pontual. Sempre pronto, sempre maravilhoso, como sempre. Oi, Rogério. Oi! Que Tudo bom, bem? que bom te ver hoje novamente. Como estão as coisas aí? Tudo bem? Tentando me organizar um pouco, né? Hoje eu vou falar com o Rogério, tem que tentar. Estou aqui, tentando me organizar, Rogério, como tem tudo a ver, né? A mente da gente com a organização. Me dá até uma coisa emocional, mexe com o meu emocional, sabia? Quando tem que arrumar algumas fotografias antigas, que tem que. Né? Coisas que servem, coisas que não servem, né? Esse desapego, eu acho que começa por aí, né? Ai, como é que estão as coisas com você? O tema hoje é bom, né? Nossa, estou É, bom. descabelado aqui. Deixa eu arrumar meu cabelo para aparecer aí para os seus seguidores. Então, o Rogério, ele é especialista em hábitos e atitudes, né, Rogério? Você pode se apresentar um pouco melhor, que faz tanta coisa. Aham. Bom, a minha especialidade, eu sou mentor de hábitos e atitudes. E das coisas com que eu trabalho, uma das pessoas que ajudo as pessoas a fazerem é melhorar os hábitos sobre organização. E organização não só em uma área da vida, mas na vida pessoal, familiar e afetiva. Porque às vezes, Grace, a gente acha que eu sou desorganizado ou eu não me organizo tanto numa área e a gente não se dá conta do tanto que aquilo influencia nas outras áreas. Então, uma falta de organização, às vezes com os filhos, por exemplo, vai influenciar no trabalho. Eu me lembro de uma das pessoas com quem eu estava dando mentoria. Acho que é até bom informar para as pessoas aí que eu atuo de três formas. Eu tenho uma plataforma chamada rogerplay.com, onde eu tenho vários cursos ali gravados sobre vários temas, aulas gravadas, aulas de yoga gravadas, aulas de meditação gravadas. Atuo também ministrando aulas online, ao vivo, e tenho um trabalho de mentoria individual, personalizado. E aí uma dessas pessoas que estava fazendo esse trabalho de mentoria comigo, ela chegou à seguinte conclusão, que ela precisava se organizar com o filho dela, porque se ela não se organizasse com o filho dela, se ela não desse a comida no horário, se ela não colocasse para dormir no horário, todo o resto, a vida profissional dela ficaria complicada. Porque aí, se o filho não dormiu na hora certa, não comeu na hora certa, ele não dormia na hora certa. Aí ele não acordava na hora certa. E aí bagunçava toda a área de trabalho dela. Se Então, atrasa, eles costumam dormir, né? Eles costumam dormir quando a gente atrasa, assim. É bem complicadinho, ficam mais agitados, né? É bem isso. uhum. Então, a gente entender isso, a gente entender que a organização em uma área vai influenciar em todas as outras áreas é fundamental. E no humor também, né, Rogério? Até com paciência com o filho, né? Quando a gente está Sim. desorganizado, a bagunça a gente se perde, tu fica, tô com pressa, de qualquer jeito, né? Então é Uhum. importante, assim, o meu foco, a meta sempre da virada do ano, ou no final do ano, a gente começa, vai ser a organização. Era para ter sido ano passado, mas não consegui. Agora, esse ano, eu vou focar, né? Porque realmente faz toda a diferença, né? Em todos os sentidos, porque imagina, o trabalho, o humor, a tua relação, a tua conexão com o teu filho, assim. Uhum. E É às como vezes tá. o que é importante a gente entender, né? Porque dependendo da forma como a gente se organiza ou dependendo de como ficam as coisas bagunçadas no nosso cotidiano, isso é muito influenciado pelo nível de energia que nós temos.
E a forma como você, a atitude mental que você tem diante dos desafios que você tem, vai definir o nível de energia que você tem. Eu gosto sempre de fazer com que as pessoas percebam um pouco qual é a atitude mental que ela está tendo nesse momento. Depois disso, ela vai migrar para uma atitude mental mais avançada, digamos assim. O que é mais normal de acontecer? Não é com a maioria das pessoas, mas o que é mais normal a pessoa, a atitude mental da pessoa. Surge um problema, seja de organização na casa, seja de organização no trabalho, surge lá algum problema porque não teve a organização, a atitude da pessoa, em geral, não vou dar conta de resolver. Quando a pessoa tem essa atitude mental, não vou dar conta de resolver, isso a coloca dentro de um círculo complicadíssimo. Porque só o fato de você dizer não vou dar conta de resolver isso aqui, não vou conseguir organizar isso aqui, faz com que o seu nível de ansiedade suba. Subiu o nível de ansiedade, o que acontece com o seu potencial de energia? Diminui. Deu para entender esse comportamento? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, né? Deu para entender esse comportamento, Grace? Esse é o mais comum da pessoa, da atitude mental da pessoa. Apareceu alguma coisa, ela diz para ela mesma, não vou dar conta. Isso é o mais comum. Não diria normal, mas é o mais comum. A pessoa repetiu isso para ela mesma, ela disse para ela mesma, não vou dar conta. Quando ela fala isso para ela, o nível de ansiedade vai lá para cima. E, ao mesmo tempo, o nível de energia, o que faz? Desce. Ok, professor, eu não consigo fazer isso. Como é que eu faço, então? O que eu ensino para os meus alunos, Grace? Eu ensino para eles, tá bom, vamos migrar agora desse circuito externo e vamos para uma área neutra, porque às vezes a pessoa não consegue ir muito longe de onde ela está. Então ela está numa área negativista, né? Eu não vou dar conta. Estamos recebendo aí coraçõezinhos, deixa eu ver de onde. Tem gente aqui, estou vendo o Leandro, mas a Marisol está aí junto conosco. Oi, gente, obrigado por nos acompanhar. Então, o que eu faço, Grace? Qual a orientação que eu dou para os meus alunos? Vamos mudar pelo menos para uma área neutra? O que seria essa área neutra? A pessoa, ao invés de dizer, quando ela estiver diante de um desafio, ao invés dela dizer para ela mesma, não dou conta, eu peço para ela dizer uma outra coisa. Eu peço para ela dizer assim, eu vou fazer o meu melhor. A única coisa que mudou foi a atitude mental dela. Mais nada. Ao invés dela dizer, eu não vou dar conta, eu peço para ela dizer para ela mesma, eu vou fazer o melhor que eu posso. Só isso, Grace, mais nada, já vai tirá-la do círculo externo, onde a ansiedade estava alta, onde o nível de energia estava baixo, e vai colocá-la numa área neutra. Quando nós estamos diante de uma situação que nós não damos conta de organizar, de resolver, o simples fato de você falar, vou fazer o meu melhor, faz com que o nível da sua ansiedade, que estava lá em cima, venha para o meio, uma zona neutra. E o seu nível de energia, que estava lá embaixo, vem para cá. Então, você fica numa zona neutra. Isso qualquer um consegue fazer. Vou repetir, porque talvez isso seja a parte mais importante aqui do nosso momento, tá, Grace? Nós vamos aprender muitas coisas ao longo de todo esse momento aqui de bate-papo, mas aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, ou que vão assistir depois, eu vou repetir isso aqui, porque é a coisa mais importante, talvez, da nossa live de hoje. Nós temos 3 atitudes mentais. Cada atitude mental dessa vai nos posicionar em um determinado círculo. A atitude mental mais comum é a pessoa dizer, não vou dar conta de fazer o meu trabalho, não vou dar tempo de organizar as coisas dos meus filhos, não vou dar conta.
Quando a pessoa faz isso, o nível de ansiedade dela vai lá para cima e o nível de energia dela cai lá para baixo. Isso é o normal. Aí, quando eu estou prestando uma mentoria, quando eu estou dando uma consultoria para alguém, eu digo para ela, ó, vamos sair desse círculo e vamos para uma área neutra. Ao invés de você dizer para você mesmo, não vou dar conta, eu quero que você mude esse discurso. Eu quero que você fale para você, eu vou fazer o meu melhor. Essa simples atitude mental já tira a pessoa daquele nível máximo de ansiedade e traz ela para uma zona neutra. Já tira essa pessoa do nível mínimo de energia e já coloca numa zona neutra. E aí eu estimulo que essa pessoa se acostume, domine esse círculo, que ela comece a ter isso como algo normal na vida dela. Aconteceu alguma coisa, ela diz para ela mesma, eu vou dar o meu melhor. Essa atitude mental é o mais recomendado para começar um trabalho de organização, de upgrade na sua vida emocional, mental, no seu trabalho, com relação aos seus filhos. Depois disso, agora nós vamos para uma zona positiva. A pessoa já está acostumada, ela já incorporou essa atitude mental. Ela tem que incorporar essa primeira. Depois ela vai passar agora para uma zona que eu considero de uma atitude mental positiva, que é, surge um problema, agora ela já está totalmente positiva. Ela diz, eu vou resolver isso aí num passo de mágica. Eu vou bater aqui no peito e vou resolver isso. Ela já está agora numa atitude mental positiva. O que acontece com a ansiedade? Primeiro ela estava lá em cima, depois ela foi para uma zona neutra. Agora ela vai para onde? Lá para baixo. O que acontece com a energia? Ela estava aqui embaixo, depois ela foi para a zona neutra, depois ela vai para onde? Lá para cima. Então, começa-se agindo desta forma. Muda a atitude mental. Depois a pessoa começa a mudar a forma como ela age, como ela organiza a vida dela, como ela organiza o trabalho, como ela organiza a vida com os filhos, como ela organiza a alimentação, como ela organiza tudo. Deu para entender isso, Grace? Deu sim. Então, a conclusão é que a organização te traz paz, te traz autoestima, né? Te traz energia. Então, se a organização está, pelo que tu falou, em tudo. Porque se eu vou fazer uma prova, uma entrevista de trabalho, né? Eu estou com uma situação, um impasse com meu filho mesmo para resolver. Se eu tenho não, vou dar o meu melhor. Porque tu sai da crítica, tu sai do eu não consigo, do medo, da ansiedade, né? Faz bastante sentido. Uhum. O dinheiro, o sucesso, a felicidade, em geral, não fica nas mãos de pessoas que não têm um mínimo de organização. Eu não estou falando aqui, Grace, que a gente tem que ser extremamente organizados. Não estou falando disso. Não estou falando aqui de perfeccionismo, mas de um mínimo de organização. O sucesso, a felicidade, em geral, acompanham essas pessoas que têm pelo menos um mínimo de organização. E aí, o que essas pessoas podem fazer? Como é que a pessoa pode começar essa organização, Grace? Tem uma matriz de Eisenhower que eu gosto muito, que ela diz mais ou menos assim, quem tiver aí depois na internet, pode procurar lá na internet, dar um Google, matriz de Eisenhower, que vai mostrar, tem vários textos, vários artigos sobre isso. Eu utilizo muito isso na minha vida, tanto pessoal, tanto profissional, familiar ou afetiva. Tem alguém dando um alôzinho para a gente aqui, deixa eu ver, acho que é Cabo M. Olá, Karen, tudo bem? Pode ir mandando aviãozinho para os outros aí, avisando as pessoas desse live. Pode mandar coraçãozinho para a gente, que a gente gosta muito. A gente fica feliz aqui, né, Grace? Sim. Então, eu aconselho depois as pessoas darem... Olha, entrou aqui também a minha sobrinha, Camila Godinho. Olá, Camila, a família participando da live aí, que coisa boa. Estamos falando de organização aqui.
Também entrou aqui a Luana Carolina. Oi, Luana, seja bem-vinda. Pode ir mandando aí para os seus amigos, avisar os amigos. A Cris, olá, Cris. Avisa os seus amigos aí da nossa live de hoje. Estamos falando aqui sobre organização. Manda coraçãozinho para a gente, que a gente fica super feliz. Então, Grace, como eu estava dizendo, tem uma matriz chamada matriz de Eisenhower, que é muito conhecida, e é bem simples, mas me ajuda muito com a minha organização. Essa matriz ela é dividida em 4 quadrantes. Né? A gente divide em 4 partes. É como se você fosse organizar as suas coisas e separasse aqui em 4 etapas, digamos assim. Qual é a primeira etapa? Você coloca ali em um dos quadrados dizendo, isso aqui é importante, mas não é urgente. Então tá, isso aqui eu coloco numa categoria. Aí eu coloco numa outra categoria, isso aqui é urgente e é importante. Aí eu coloco numa outra categoria. Isso aqui nem é urgente, nem é importante. E aí eu coloco numa outra categoria, urgente, mas não importante. Depois que eu divido essas coisas nessas 4 categorias, agora eu tomo as decisões de forma racional. Porque o problema é que, às vezes, Grace, a gente quer tomar decisões de forma emocional e aí a gente age por instinto. Quanta gente chegando. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelos coraçõezinhos. Como a gente fica feliz com esses coraçõezinhos aqui. Peço aí a todas as pessoas para mandar aí, clicar no aviãozinho do lado, avisar os amigos dessa live, mandar coraçãozinho para a gente. A Luana trouxe um monte de pessoas, Rogério. A Luana trouxe um monte de pessoas. Ai, que bom. Muito obrigado, Luana. Como é bom, né? Ter a vantagem da internet é isso. A gente tem amigos que nos ajudam a divulgar o nosso trabalho e isso é muito bom, né? Os outros amigos, né? Porque é um assunto tão importante, porque junta tudo, né? Uhum. Então, Grace, como eu estava falando, a gente costuma, às vezes, querer tomar decisões racionais por instinto, e isso nos atrapalha muito. Quando você começa primeiro, você coloca as coisas no papel, se relaciona, isso aqui tem esse peso, isso aqui tem esse peso, isso aqui tem esse aqui tem outro peso. Ok, eu dei um peso para cada uma dos meus problemas que eu tenho que resolver. Agora eu posso tomar uma decisão racional fazendo uma escolha. Quando a gente tenta fazer escolhas baseado no instinto, Grace, em geral, a gente se arrepende depois. Nós temos, às vezes, um comportamento instintivo, nós podemos ter um comportamento racional ou nós podemos ter um comportamento mais intuicional. A maioria das pessoas tem o comportamento instintivo. Esse, em geral, a gente arrepende depois. O racional, a gente pesa, deixa eu ver aqui o que é o melhor, e aí a gente toma a decisão. O comportamento intuicional, em geral, a gente faz com o coração. É o melhor de todos, né? E o primeiro passo, Grace, para tomar essas decisões, se organizar, é utilizar esse quadrante, né? Depois, eu tenho até aqui um exemplo, vou mostrar aqui, acho que vai dar para ver. Olha, é essa imagem que eu quero que as pessoas procurem depois na internet. Está dando para aparecer aí? Procura isso na internet, dá um Google, tem um monte de coisas sobre isso. Matriz de Eisenhower, procura. Pega as coisas que você precisa organizar, que você precisa estruturar na sua vida e coloca, divide nessas 4 categorias. A partir daí, você pode tomar uma decisão racional do que fazer primeiro, por onde começar. Eu estou na dúvida. Coloca no papel, analisa. Se você não conseguir chegar a uma conclusão, peça ajuda para alguém. Para quem você vai pedir ajuda? Isso aqui é muito importante, tá? Em geral, quando a gente pede ajuda para pessoas que a gente conhece, que a gente confia e que tem os mesmos valores com a gente, essa ajuda é muito bem-vinda. O problema, Grace, é que às vezes a gente pede ajuda para pessoas que não têm os mesmos valores que a gente,
que a gente pede a opinião para pessoas que não querem o nosso bem, ou para pessoas que não têm o mesmo coração que a gente. Aí essa ajuda, não, infelizmente, essa ajuda não vai ser bem-vinda. Mas quando eu adquiro esse hábito, quando eu tenho essa atitude de pedir ajuda para as pessoas certas, qual tipo de pessoa certa para eu pedir ajuda mesmo? Uma pessoa que tem os mesmos valores que eu, uma pessoa que eu sei que quer o meu bem, uma pessoa que tem um bom coração. Uma vez que eu começo a pedir essas pessoas opinião sobre as minhas decisões, a probabilidade de eu ir na direção certa é muito grande, né? É muito maior, né? É mais ou menos nesse sentido que eu gosto de fazer, de pedir mesmo opiniões na minha vida. Eu, em geral, nunca peço ajuda para aquelas pessoas que não compartilham dos mesmos valores que eu. O pessoal vai pedir para a Luana aqui. Gostando da live, Ana. Pena que eu vou ter que sair. Se a live ficar gravada, eu vou assistir depois. Vai ficar gravada sim, Ana. Vai sim. Muito obrigado, Luana, e muito obrigado por nos ajudar aí a divulgar. Um prazer ter você aqui. E é engraçado, Grace, que às vezes nós perdemos também muita energia nos preocupando com as coisas que podem acontecer conosco. Quando a gente racionaliza sobre isso, a gente já começa a mudar a nossa atitude. Eu não sei se você conhece uma estatística, quem está nos assistindo aí se conhece uma estatística que em torno de 80% a 90% das coisas que nós achamos que vão acontecer, elas não acontecem. Então, imagine só, em torno de 80% a 90% daquilo que você imagina que pode acontecer, simplesmente não acontece. Aí, esses 10% das coisas que acontecem, 10 ou 20% que acontecem, em geral, esses 10 ou 20% dessas coisas que acontecem não são tão ruins quanto a gente achava. Imagine só, se eu começo a olhar para essa estatística, olha o peso que sai das minhas costas. Sempre que eu pensar nas coisas que vão acontecer, se eu lembrar dessa estatística, isso que eu estou com medo, isso que eu estou preocupado, isso que está tirando o meu sono, tem uma chance de mais de 80% de não acontecer. E se por acaso isso acontecer, provavelmente não vai ser tão ruim quanto eu imagino. Usar isso, colocar isso, racionalizar, anotar isso, tira um peso gigantesco das nossas costas. E por que é preciso tirar esse peso, Grace? Porque quando eu tiro esse peso, eu direciono a minha energia para as coisas que eu preciso realmente resolver, para aquilo que eu quero resolver. É mais ou menos assim. Imagine que você vai lavar um carro. Aí você pega uma mangueira para lavar o carro e essa mangueira, a água não está saindo com muita força porque não tem a pressão. A água cai no carro de qualquer jeito. Você não vai conseguir lavar muito bem o carro. Agora, se você regula a mangueira e aumenta a pressão, a força da água vai te ajudar a lavar o carro com muito mais eficiência. É mais ou menos isso que nós temos que fazer na nossa vida em termos de organização. Quando eu separo aquilo que não é prioridade e deixo de me preocupar com aquilo e coloco toda a energia no que é prioridade, a minha energia vai com muito mais força naquilo ali e aí eu vou lavar o carro, né? Eu vou resolver o problema com muito mais eficiência. Deu para entender esse conceito, Grace? O pessoal está falando ali do vestibular, concurso para militar que estão fazendo, né? E, Rogério, eu lembro que eu sempre fui uma aluna bem esforçada, mas o que acontecia? Eu gastava muita energia me preocupando. Semana que vem a minha prova, eu ficava com aquilo na cabeça. Era um cansaço, eu não conseguia fazer mais nada. E eu tinha que estudar tudo no último dia, porque enquanto eu não estava estudando, a minha cabeça estava, entendeu? Me cobrando, né? E no final das contas, às vezes eu ia bem, ou às vezes não, mas isso não
isso era só um peso que tirava minha energia para tudo, inclusive para ir bem na prova, né? Uhum. E é muito importante a forma como a gente reflete sobre o que está acontecendo. Às vezes a gente acha que autoconhecimento está relacionado com autorreflexão. E eu não diria isso, eu diria que autoconhecimento está relacionado com a forma como você faz essa autorreflexão. É muito mais importante a forma como você observa as suas ações do que observar as suas ações. Por exemplo, quando nós começamos a refletir sobre o porquê aconteceu alguma coisa comigo, por que eu tirei uma nota não tão boa na minha prova, ou por que o meu namorado brigou comigo, ou por que o meu dinheiro acabou, ou sei lá. Quando eu começo a refletir buscando porquês, por que minha mãe brigou comigo? Por que aconteceu tal coisa comigo? Esse tipo de reflexão só faz dispersar a minha energia. Que tipo de reflexão, então, eu devo fazer? Eu não estou querendo dizer aqui para parar de refletir sobre si mesmo, né? Não, pelo contrário. Só vamos refletir sobre a forma como nós estamos refletindo sobre nós mesmos. O ideal é que eu esquecesse o porquê isso aconteceu e começasse a procurar soluções. Ok, eu não fui tão bem na minha prova que eu acabei de fazer nessa semana. O que eu posso fazer para ir melhor, para tirar uma nota melhor na próxima prova? A minha esposa, a minha namorada, o meu filho brigou comigo. Ao invés de me perguntar o porquê isso aconteceu, o que eu posso fazer para que esses desentendimentos não aconteçam? Aí eu começo a direcionar a minha energia para coisas que eu tenho controle. Não adianta eu saber o porquê que eu fiquei doente. Isso é um desgaste de energia. Mas se eu perguntar o que eu posso fazer para que eu não fique doente, vai ter um monte de coisas que vão aparecer e que eu possa agir em cima disso. Tá? Tudo isso que a gente está falando aqui, Grace, vou até avisar para as pessoas que estão chegando aí, eu tenho vários cursos, que esses cursos eles estão gravados numa plataforma. Eu vou até colocar aqui, essa plataforma chama-se rogerplay.com. Eu vou colocar aqui nos comentários, peraí, rogerplay.com. Esses cursos estão gravados nesta plataforma. E aí as pessoas que estão nos assistindo depois podem entrar lá, ter acesso. Vou até pedir a Grace, se você puder fixar esse comentário para ficar gravado aí, Grace. Então, as pessoas que estão nos assistindo, se vocês quiserem se aprofundar mais nesses assuntos, tem essa plataforma, www.rogerplay.com. Nessa plataforma eu tenho vários cursos, vários mini cursos, vários treinamentos sobre como melhorar a qualidade do sono, como melhorar a sua alimentação, como melhorar a respiração e emoção, várias coisas que você pode entrar lá e ter acesso a todas essas informações com mais detalhes. Pois é, pelo que você falou, então, é focar na solução, né? A gente às vezes foca no problema e não na solução, né? Então, é focar no que a gente pode fazer, né, daqui para frente, e não ficar remoendo. Eu estou começando a aprender agora, eu ficava remoendo muito as coisas, sabe? Aconteceu alguma coisa, por que eu fiz? Ou porque eu não estudei, ou porque eu briguei, ou porque eu deixei de fazer, e aí ficava remoendo mesmo. É perder tempo, né? Perder energia. Aí eu perdi 4 dias, assim, só sofrendo com uma coisa que já acabou, não arranjava solução nenhuma, porque... Uhum. E isso que você falou, novamente, o pessoal que está nos assistindo aí em casa, vou mostrar aqui de novo essa matriz, né, do Eisenhower, que você pode procurar na internet. Se você colocar isso nessa matriz, Grace, você já vai saber que decisão que você vai tomar. Encontrar a solução. Isso é importante e urgente. Então, é isso que eu vou fazer. Descobrir quem causou o problema. Isso nem é urgente, nem é importante. Então, eu não vou fazer. Agora, encontrar a solução é importante e é urgente. Então, eu foco toda a minha energia para ir.
Eu falei uma coisa lá no início, logo quando nós começamos a live, que eu vou repetir agora, porque eu considero muito importante, tá? Quem estava aí no início da nossa live e ouviu, eu vou repetir agora, é bom que vocês vão fixando, e quem chegou depois, vale agora revisar isso, porque é bem importante. Então, em geral, a gente tem 3 tipos de atitudes mentais. A nossa atitude mental, ela é muito importante para definir como nós vamos organizar o nosso dia a dia, como nós vamos focar a nossa energia. Em geral, a maioria das pessoas, a atitude mental é negativa. Quando surge algum problema, quando surge alguma dificuldade, essa pessoa, em geral, reage assim: eu não vou dar conta de resolver isso aqui. Qual o problema de agir dessa forma? Quando eu digo para mim mesmo, eu não vou dar conta de resolver isso, o meu nível de ansiedade vai lá para cima. Qual o problema de estar com o nível de ansiedade aqui em cima? Porque quando eu estou ansioso, eu consumo muita energia. A minha energia cai, vai lá para baixo. Essa atitude mental me detona, acaba com a minha energia. Eu não consigo resolver nada, eu não consigo colocar o foco em nada. Quando eu estou fazendo mentorias com as pessoas, com os meus alunos, qual o primeiro ensinamento que eu dou para elas? Vamos sair dessa zona negativa e vamos agora para uma zona intermediária, que é a zona que nós chamamos de zona neutra. Então, ao invés de você dizer para você mesmo, eu não vou dar conta, muda essa atitude mental, muda essas palavras e diga para você mesmo, eu vou dar o meu melhor. Só o fato de você dizer isso, nada mudou, as suas palavras mudaram, a sua atitude mental mudou. Eu vou dar o meu melhor. Quando você fala isso, a sua ansiedade que estava lá em cima, o que acontece com ela? Vem para uma zona neutra. A sua energia que estava lá embaixo, o que acontece com ela? Vem para uma zona neutra. Então, agora, eu saí de uma área negativa e fui agora para uma zona neutra. Ainda não é o ideal, mas nós já saímos da negatividade. Eu posso ir além, mas eu tenho que dominar esse círculo primeiro. Eu não consigo sair da negatividade e ir para a positividade de uma vez. Eu tenho que passar pela zona neutra, me acostumar com isso, fazer disso um hábito no meu cotidiano e só depois ir para a zona positiva. O que é a zona positiva? Surge um problema no meu cotidiano, aí a minha atitude mental passa a ser qual? Eu vou resolver isso de forma como um mestre resolveria. Eu vou bater no peito aqui e vou resolver isso com muita facilidade. Isso aqui, para mim, é fichinha. Se eu tomo essa atitude, o que acontece com a minha ansiedade, que agora estava na zona neutra? Ela desce, ela desaparece. E a minha energia que estava na zona neutra vai lá para cima. Então, aí, só o fato de ter mudado a minha atitude mental, eu organizo as coisas de uma outra forma, praticamente tudo muda na minha vida, apenas com esse fato. Agora, por que? Isso eu não falei ainda, eu acho que vale a pena agora falar. Porque a simples atitude mental muda tudo. Porque as palavras que você fala para você mesmo, elas são muito impactantes, Grace. Muito, muito impactantes. Outra pessoa falar alguma coisa para você não tem o mesmo peso de você falar para você mesmo. Você dizer para você mesmo, eu vou dar conta, eu vou fazer isso aqui de uma forma maestral, é muito impactante. Outra pessoa falar isso para você não tem o mesmo impacto. Você dizer para você mesmo, eu não vou conseguir fazer isso, é muito impactante. Então, é importante que a gente comece a prestar atenção na forma como nós estamos falando para nós mesmos, no diálogo interno. Se eu presto atenção no meu diálogo interno, se eu falo comigo sempre de forma positiva, eu vou elevar o meu nível de energia lá para cima. É tão importante isso, Grace, que eu costumo dizer para as pessoas, não fale de forma negativa com você mesmo, nem de brincadeira. Como assim, professor? Eu não posso nem brincar? Não, não brinque com
coisas negativas, porque o nosso cérebro, Grace, ele não sabe a diferença quando você está brincando e quando você está falando sério. Como ele não sabe essa diferença, não brinque com coisas negativas. Fale sempre com você de forma positiva, de forma carinhosa. Isso é fundamental. Eu estou falando aqui sem parar, nem deixei você falar hoje, né, Grace? Não é nem falar. Eu já não queria falar porque a organização não é comigo, Rogério, mas está tão maravilhoso. Acho que o pessoal está falando, a gente está acompanhando, está todo mundo gostando, porque, olha, eu estou emocionada, porque minha vibração não subiu, acredita? Se A o minha pessoal... vibração está só com as tuas palavras, só a gente se colocar nesse papel mesmo, né? De tomar atitude, tomar frente, focar. Foi aquilo que eu falei, né? A autoestima, a tua segurança, tu já é outra pessoa, já fica mais segura e não fica perdendo aquele tempo remoendo aquele pensamento com aquela mágoa que vai gerar câncer lá na frente, sei lá o quê. E, então, como tanta coisa, né? Como uma organização, porque assim, eu vou te falar, a organização dá a impressão de uma coisa chata, né? A gente aprende que algum sabe organizar, não só uma organização de casa, tudo, mas é o contrário, né? Que traz paz, te traz leveza, né? Fala aí, eu quero ouvir. Tá, nós já estamos quase chegando no finalzinho, né? Hoje, infelizmente, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, que daqui a pouco eu já tenho uma outra aula, uma outra mentoria. Então, nós temos aí mais 7 minutinhos, estamos quase acabando já aí o nosso tempo. Se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser escrever, anota aí para mim, Grace, que aí a gente responde, né? Se você também tiver alguma coisa para perguntar, alguma coisa específica, pode falar, tá, Grace? O que eu queria falar para o pessoal que está aí em casa, queria dar um presente aí para quem está assistindo a nossa live, né? Quem se inscrever hoje, né, assistindo essa live, quem se inscrever na plataforma rogerplay.com vai ganhar um presente meu. Vai ganhar uma mentoria, 1 hora de mentoria gratuita para auxiliar na organização. Seja da sua vida pessoal, seja da sua vida familiar, seja do trabalho, aquilo que você achar melhor. Então, fica aí esse presentão para quem está nos assistindo, né? Muito legal, imagina. Uma mentoria com numa live, né? Já tem tudo isso. Uma mentoria individual, tá? Quem se inscrever hoje ganha essa mentoria individual. Passa aviãozinho para mais pessoas, né? Poderem mesmo depois assistirem. E muito legal, Rogério. Uhum. Bom, nós já estamos chegando ao finalzinho, já faltam aí apenas 6 minutos, né? Então, o que eu aconselho? O que as pessoas que estão nos assistindo, o que eu aconselho que façam, então? É muito importante que, diante dos seus desafios, sejam eles em quais áreas, que você coloque isso no papel. Quando você coloca os seus desafios no papel, em geral, as pessoas que conseguem escrever os desafios, só o fato de você escrever quais são os seus desafios, em geral, essas pessoas, elas são pessoas mais felizes e são as pessoas que atingem o sucesso com mais facilidade. E eu estou falando de algo muito simples. Qualquer um pode fazer isso. Eu estou diante do desafio, eu anoto. O meu desafio maior é esse, esse, esse. Só escrever. Então, se você não sabe por onde começar, comece por aí. Escreva os seus desafios. Depois que você escreveu, agora você coloca naqueles quadrantes, né? Desses desafios aqui que eu escrevi, quais são os desafios urgentes e quais são os desafios mais importantes? Localizou esses, agora você já sabe quais são eles. Agora o próximo passo é você perguntar para você mesmo, né? O que eu posso fazer para resolver esses desafios aqui? Não porque, o que eu posso fazer dentro da minha atual realidade para agir naquilo ali. Comecem com isso, começa com essa estrutura, coloca isso no papel. Só o fato de você começar a racionalizar sobre o que você está sentindo já vai te ajudar a resolver os seus desafios, né? Em geral, Grace, o que eu mais noto quando eu estou fazendo uma mentoria com as pessoas? A maioria das pessoas que me procuram, Grace, elas não sabem direito o que elas sentem. Às vezes elas sabem o que elas não querem. A pessoa diz assim, eu não quero ficar solteiro, eu não quero o trabalho que eu não quero morar na cidade que eu estou morando. Ok, mas e o que você quer? Qual cidade você quer morar?
com que tipo de pessoa você quer namorar, que tipo de trabalho você quer ter. Isso não é muito claro, porque a gente não costuma conhecer os nossos sentimentos. Então, o primeiro passo é ganhar consciência daquilo que eu sinto. Dentro da plataforma Roger Play tem um curso que eu gosto muito, é um dos que eu mais gosto, lá um dos primeiros, que chama-se Níveis de Consciência, para a gente entender quais os vários níveis de consciência que eu tenho e quais são os sentimentos maiores que eu devo prestar atenção em cada um daqueles níveis de consciência, em cada uma daquelas áreas da minha vida. Bom, estamos aí a uns minutinhos de finalizar, né? Então eu já queria começar a me despedir e de vocês, agradecer aí a presença de todos vocês aí durante esses 45 minutos do nosso bate-papo aqui, né? Muito obrigado. Queria agradecer a Grace mais uma vez pelo convite. É uma honra para mim, é um prazer estar aqui falando desses assuntos que eu gosto tanto, né? Então, agradecer a todo mundo, agradecer a Grace, deixar um forte abraço aí para todo mundo e espero encontrar com vocês lá dentro da plataforma Roger Play. Para finalizar, eu passo a palavra aí para a Grace, antes da gente... né, Rogério? Nossa, a mentoria contigo, até eu te falar aqui. Nossa, eu tô emocionada, porque superou minhas expectativas. É sempre bom te ouvir, sempre bom estar aqui, é sempre muita luz, é sempre muita coisa boa, mas essa live realmente the best, assim, porque parece que tudo resolve, né? É tão simples. Agora que praticar, né? E quero te agradecer e para se colocar isso também, né, para quem é mãe, para os filhos. Porque imagina uma criança que cresce com esse exemplo dentro de casa, com a mãe, com o pai, vai ser muito mais natural e muito mais fácil para essa criança, né? Para ela estudar, para ela se dar bem na escola, para ela se resolver, porque ela vai ter ali o exemplo, né? E às vezes não fica naquele patinar na lama, porque a gente faz o quê? Patinar na lama muitas vezes, porque se culpando, né? Não vai dar conta, vou dar o meu melhor, o que eu consigo fazer? E na minha realidade, como você falou, porque isso é muito importante, né? Porque não adianta pensar assim, uma outra realidade, como escola, se eu estou numa pandemia, por exemplo, né? Então, falou tudo, amei, muito obrigada. Eu que agradeço. Só para falar aqui para o pessoal até ter vontade de assistir, a próxima, o pessoal está pedindo bastante sobre o sono. O sono, pronto, pode ser o próximo da próxima live. Vamos falar sobre o sono. Completa. Então, tá obrigada. Bom, gente. Beijos para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, e até a nossa próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.